E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais são os treinadores que Pedro Martins, novo diretor de futebol do Vasco, tem em mãos ali, quais são os nomes que estão livres disponíveis no mercado para ele buscar a contratação para esse substituto do Ramon Dias. E antes assim de começar a falar quais são esses nomes, essa lista extensa, tem bastante nome ali de treinador livre no mercado, no qual o Vasco não precisaria gastar um centavo pagando multa rescisória. E são treinadores assim que eu acredito que fariam um bom trabalho a médio e longo prazo no time do Vasco. Treinadores que podem se mudar ali a filosofia de jogo do Vasco, que foi algo que o Ramon Dias não conseguiu fazer. Antes de eu começar a falar dessa lista de nomes, eu quero falar, o trabalho do Ramon Dias em 2024 no Vasco não era ruim, era péssimo, muito ruim, muito abaixo do esperado. E aí você vai me falar, porra, Maurício, mas o Vasco não teve contratações. Aonde que o Vasco não teve contratações? O Vasco investiu mais de 100 milhões de reais no futebol, contratou jogadores que não são titulares no time do Vasco. E aí é o quê? É erro do scout do Vasco, do scout da 777, do Alexandre Matos e do próprio Ramon Dias. Muitos desses jogadores que foram contratados, ele aprovou. Alguns foram inclusive pedidos do próprio técnico Ramon Dias. Mas o problema em si não é só os jogadores do Vasco, não é só que o Vasco tem hoje um elenco abaixo, um elenco fraco no futebol brasileiro. Sério, sinceramente, vocês acham que esse elenco do Vasco é mais fraco do que o elenco do Criciúma, que jogou muito mais bola do que o Vasco em São Januário? É óbvio que não é. É óbvio que não é. Você pega ali o time do Vasco, eu acho que os 11 titulares, ou praticamente todos ali, seriam titulares no time do Criciúma, se eles tivessem condições de comprar esses jogadores. Até jogadores que estavam no banco de reservas do Vasco. Do exemplo de João Vitor, do exemplo de Adson. Então o trabalho do Ramon Dias é muito ruim, foi péssimo em 2024. E sim, muito necessário que ele não continue no comando técnico do Vasco. Estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda tem salvação para o Vasco fazer um Campeonato Brasileiro bom, tranquilo. Eu trago aqui para vocês o exemplo do Botafogo. Botafogo trouxe o Arthur Jorge, um técnico português que tem um DNA ofensivo, é um cara que entende de futebol, e em poucos jogos ele conseguiu mudar o time do Botafogo. Em poucos jogos ele conseguiu fazer o time do Botafogo jogar bola. Sofreu um pouquinho assim que chegou nos 2 primeiros jogos, perdeu para a LDU, perdeu para o Cruzeiro, mas depois disso, ó, o time já assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Sim, o Botafogo pode ter jogadores melhores do que o Vasco, mas o técnico faz total diferença. Um técnico que consiga organizar o time defensivamente. Porra, o Vasco não consegue se organizar defensivamente e não consegue ser produtivo no ataque, a culpa sim é do técnico. O Ramon Dias não tinha mais condições de ter o trabalho dele no Vasco. O trabalho dele estava batido, só tinha uma jogada e todos os times já sabiam como marcar. Era um time onde tinha sim uma panelinha, no qual ele tinha medo de tirar alguns jogadores do time titular, não sei o porquê. Então, pra mim, eu já adianto pra vocês, Ramon Dias, muito bom ele não ter continuado no Vasco. Eu não tô falando que o Vasco vai trazer um técnico melhor do que ele, pode ser que terá com pior, pode ser. Mas agora, pelo menos eu tenho uma perspectiva de que o Vasco pode evoluir. Que o Vasco pode evoluir o seu nível de futebol. Que o Vasco pode jogar como eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol bem jogado, eu quero ir ao estádio, eu quero assistir o jogo pela televisão e ver um time do Vasco praticando futebol. Coisa que não fez em 2024 com o Ramon Dias, muito longe disso. Ele perdeu para times muito piores do que o Vasco e sendo completamente dominado. E eu vou trazer aqui hoje para vocês essa lista de nomes que com certeza estão na mesa ali do Pedro Martins. Alguns desses nomes ele vai ligar, ele vai tentar ver quais são as possibilidades. E eu vou também aqui falar para vocês quais desses técnicos eu acredito que poderiam ser bons nomes para o Vasco para assumir o time em 2024. E não pense em imediatismo. Eu não penso em coisa imediata. O Vasco pode até demorar 1, 2, 3, 4 jogos, mas que comece a vencer os seus jogos jogando futebol. Porque vale muito mais a pena um time bem treinado, que joga futebol. Se você vê que o time tá jogando bem, uma hora ele vai ganhar. Do que um time que ganha 1, 2 jogos de forma imediata até, mas não jogando nada, só ganhando. Uma hora vai dar ruim. Essa é a grande verdade no futebol. E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. Nesse meio de semana temos aí o Vasco versus Fortaleza lá no Castelão, um jogo muito difícil pro Vasco. Vamos ter aí Botafogo versus Vitória, muitos jogos de Copa do Brasil para você apostar. Aposte sempre pela PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet ainda você acertou, tá pago, não tem erro. Show?
Bora pro vídeo. Aqui então, rapaziada, alguns nomes que estão disponíveis no mercado para o Pedro Martins contratar para o time do Vasco. O primeiro nome é do espanhol Domenech Torrent. Para mim, é um técnico que eu não acredito que acrescentaria muito ao Vasco. Não acho que é um bom técnico para assumir o Cruz Maltino. É um nome que eu riscaria. Lopetegui. Técnico até interessante, cara. O problema é que poderia demorar mais a se adaptar, mas é um técnico que tem um estilo de jogo interessante, já seria melhor do que o Ramon Dias, no meu modo de ver. Gabriel Heinze, cara, é um técnico ali também que já fez bons trabalhos, mas ultimamente não teve assim um grande trabalho, já teve sim um passado recente. Poderia ser um nome interessante, mas eu não traria, não colocaria como principal dessa lista no momento. Mas é um técnico que tem um DNA bem mais ofensivo do que o Ramon Dias. Jorge Sampaoli, esse nome é muito comentado pela torcida do Vasco. O Sampaoli já trabalhou com o Medel, já trabalhou com o Payet, já conhece ele com os jogadores do elenco do Vasco, já fez um bom trabalho no Santos aqui no futebol brasileiro e vem de um trabalho muito ruim no Flamengo. Ele também fez um trabalho até interessante no Olympique de Marseille, mas nós sabemos como é o Sampaoli. O Sampaoli é muito 880. É um técnico que pode dar muito certo no Vasco, casar ali com a torcida e tudo mais, só que também é um técnico que pode dar muito errado. Eu não contrataria o Sampaoli. Não acho que ele é um técnico para o Vasco trabalhar a longo prazo. Na real, eu nunca vi um trabalho do Sampaoli assim, em clube a longo prazo. Por exemplo, saiu muito rápido do Flamengo, no Santos foram poucas temporadas também, se eu não me engano, uma temporada no Santos, no Olympique de Marseille também foi um trabalho muito curto do Sampaoli, então eu não o contrataria. Diego Alonso, te confesso que não é um técnico que eu conheço muito sobre. Osório, um técnico que eu não acho também que acrescentaria tanto ao Vasco, já um pouco ultrapassado. Paulo Souza já fez trabalhos interessantes, mas foi muito mal aqui no futebol brasileiro, foi muito mal no Flamengo quando ele tentou implementar aquele esquema com a linha de 5 atrás, foi muito mal, se perdeu demais. Porém, é um técnico que já fez bons trabalhos sim na carreira do Paulo Souza. Não é um técnico de todo horroroso, mas precisaria de tempo para trabalhar. Aqui desses nomes da lista, talvez o para mim mais interessante, que é o Bruno Lage. Bruno Lage, cara, eu acompanho bastante o Botafogo, ele foi técnico do Botafogo, foi demitido. O grande problema do Bruno Lage no Botafogo foi ele não conseguiu administrar muito bem um grupo, ele queria colocar o Diego Costa como titular, o Tiquinho Soares, sabe, teve ali um problemas com o grupo do Botafogo, Bruno Lage, mas o melhor jogo do Botafogo, o melhor segundo tempo do Botafogo que eu vi em 2023, cara, foi com o Bruno Lage no comando. Uma virada que ele fez pra cima do Internacional, que o Botafogo jogou muito no segundo tempo, marcou pressão, não deu espaço pro Internacional, os jogadores vieram ali dando a vida, dando a alma em campo. O que ele fez ali no vestiário, naqueles 15 minutos de intervalo, foi algo incrível. Ele conseguiu fazer o Botafogo dar um banho no time do Internacional, uma virada absurda, em poucos minutos, sabe? Tipo, o Botafogo jogou muita bola naquele segundo tempo. E o Bruno Lage, há um tempo atrás, antes desse trabalho no Botafogo, era um técnico extremamente assim renomado para chegar no futebol brasileiro. Eu acho que assim, não casou no Botafogo, teve muitas coisas ali, nenhum técnico conseguiu dar jeito no Botafogo na reta final da temporada, mas o Bruno Lage, desses nomes todos que eu falei para vocês até o momento, é o nome mais interessante. Eu gosto do estilo de jogo do Bruno Lage, acho que é um técnico que poderia chegar no Vasco e fazer um trabalho a médio e longo prazo. Pode sim, tem capacidade de encaixar e fazer um bom trabalho no Vasco, Bruno Lage. Gosto desse nome, não é um técnico ruim. Carlos Carvalhal, outro técnico português que eu acho que seria muito bom no Vasco. Gosto também do trabalho do Carlos Carvalhal, um técnico muito interessante. Entre ele e Bruno Lage, talvez até prefira mais o Carvalhal, mas são dois nomes muito bons para o Vasco buscar. Nomes diferentes, o Vasco sairia dessa mesmice. Não sei se eles aceitariam um trabalho no Vasco, mas ainda é início de campeonato brasileiro. Pô, apresenta para eles, pô, investimos tanto em contratação, no meio do ano vamos trazer mais uns 2, 3 reforços que vocês pedirem, vamos reforçar mais o time. Apresente um projeto ao treinador e assim talvez o Vasco conseguiria a contratação deles. Pô, o Ramon Dias recebia toda a sua comissão técnica 2 milhões de reais por mês. É um salário que dá para cobrir esses treinadores. 2 milhões de reais por mês. Rui Vitória, mais um técnico interessante, gosto. Pepa, não acho um bom técnico para chegar no Vasco, não fez um bom trabalho no Cruzeiro, fez até um bom trabalho em uma certa parte, mas depois se perdeu. Carlos Queiroz, um técnico interessante, o Carlos Queiroz, não acho um nome ruim, acho um técnico bem interessante, diga-se de passagem. Vanderlei Luxemburgo, tá arriscado, não tem menor possibilidade do Vanderlei Luxemburgo chegar e fazer um bom trabalho no Vasco. Mano Menezes, pelo amor de Deus, risca também, sai fora disso, sai dessa mesmice.
porra, não existe. E Thiago Carpini também não existe, né, cara? Thiago Carpini, até vincularam já o nome dele ao Vasco, mas, porra, seria um absurdo, seria um tapa na cara do torcedor. Desculpe a expressão, mas eles estariam mijando na cara do torcedor, mano. Se eles contratassem um desses técnicos, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes ou Thiago Carpini, porra, sacanagem. Aí seria realmente esculacho com o torcedor. E também o Filipão, Luiz Felipe Scolari, menor possibilidade. Se no Atlético Mineiro, que tem um elenco melhor do que o Vasco, ele tava fazendo um trabalho muito ruim em 2024, pô, imagina com o elenco do Vasco, mano, no momento. Eu acho que não iria casar. Então, pra mim, desses nomes aqui, seriam Carlos Carvalhal, Bruno Lage e o Rui Vitória, também um técnico interessante. Mas eu colocaria como prioridade Carvalhal e Bruno Lage. E tem outro técnico também que tá sem clube. Esse aqui seria um sonho mais distante. José Mourinho, sem clube, português, 61 anos de idade. Um técnico que, pô, extremamente renomado, ganhou muitos títulos na carreira. Seria extremamente interessante nós vermos aí um técnico desse tamanho, dessa grife, trabalhando no Vasco. Seria um cara realmente que colocaria respeito para os jogadores. É claro que para ele aceitar trabalhar no Vasco, eu acho que o Vasco teria que almejar ganhar títulos, ganhar coisas grandes, mas é um técnico que eu acho bem interessante, com certeza arrumaria a casa do Vasco. Qualquer um desses nomes aqui que eu falei para vocês, arrumariam a casa do Vasco. São técnicos que conseguem fazer o time jogar mais bola do que o Ramon Dias, porque o Ramon Dias não fez o Vasco jogar bola. O time não triangula, o time não marca, o time não ataca, o time não faz nada em campo. O Vasco era um vazio de 10, era chegar e cruzar a bola para o Verratti ou esperar alguma jogada individual de algum jogador. De resto, mecanismos de jogo, triangulação, sair tocando, conseguir quebrar a linha de marcação do adversário, isso não existia. E também não existia estímulo aos jogadores a conseguirem desempenhar o seu melhor futebol dentro de campo. Ele não conseguia tirar a pressão das costas dos jogadores, sabe? Porque para o jogador jogar bem no Vasco, ele tem que tirar a pressão do jogador. Irmão, deve ser difícil sim, jogar São Januário, é pressão o tempo todo. É pressão no adversário quando o time tá bem, mas quando o time tá mal, a pressão é no próprio jogador do Vasco. Então você precisa ter culhão pra jogar no Vasco, acima de tudo. Você precisa, sabe, ser cascudo e aguentar. Não é qualquer um. Tem muitos que não conseguem. Mas esses, rapaziada, esses são os nomes aí. Devemos ter novidades ainda hoje de talvez algum nome tenha evoluído em relação ao Vasco, mas essa é a lista que temos de técnicos livres no mercado. E você, qual desses técnicos você traria pro Vasco em 2024 para fazer um bom trabalho a médio e longo prazo? Se você for pensar em imediatismo, muita gente vai pensar em Filipão, em Mano Menezes, até Luxemburgo, mas aí, cara, sabe, eu quero limpar o Vasco disso, eu quero que o Vasco se limpe disso, cara, que passou nos últimos anos, já passou esses tempos, cara, vamos fazer um trabalho competente, um trabalho realmente no qual o Vasco possa almejar voltar a estar brigando nas cabeças do futebol brasileiro, que não briga há muito tempo, vamos ser bem realistas. Infelizmente, atualmente, a realidade do Vasco é entrar no Campeonato Brasileiro e brigar para não cair. E qual jogador decente vai querer ficar nesse time? Qual técnico decente vai querer assumir esse time? Então tem que mudar a mentalidade. Você muda a mentalidade através dessas ações. Mas é só isso que eu quero comentar com vocês. Comentar a opinião de vocês. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!